Obrigado, Jesus, por este momento tão precioso, quando junto com os teus filhos podemos nos reunir em torno de tua palavra e falarmos das coisas que estão estabelecidas nas Escrituras, sabendo nós que passa-se os céus e terra, mas esta palavra permanecerá para sempre. Nós bem sabemos que não somos merecedores das tuas bênçãos, da tua graça, de tua misericórdia. Nada temos feito ou podemos fazer que nos faça digno destas coisas. Mas estamos aqui porque cremos pela fé que um que é digno tomou o nosso lugar. Morreu por nós, pagou o preço por nós. E nós recorremos a Ti nesta hora pedindo misericórdia sobre as nossas vidas e perdão sobre os nossos pecados, e que mais uma vez possamos ter acesso ao trono da graça, sabendo nós que há sangue no propiciatório em favor de nós nesta hora. Caso contrário, não teria nenhum motivo de estarmos aqui. E rogamos que o sangue de Jesus Cristo possa estar entre nós e o pecado, entre nós e as enfermidades, entre nós e a incredulidade, e que possamos mais uma vez sermos vitoriosos na Tua presença. Abençoe estas pessoas e este lar, e que os poucos momentos que passarmos juntos agora, que possamos ter um bom aprendizado da parte do Senhor. Te rogamos isto no nome amoroso de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. E, como sabemos, é sempre uma bênção, é sempre uma graça da parte de Deus podermos estar junto mais uma vez aqui com os irmãos desta região de Cardoso Moreira. Estamos mais uma vez, depois de um bom tempo, afastado assim, na forma de dizer, não é? Porque não deixamos de pensar um no outro todos os dias, de estar intercedendo, orando e ministrando mesmo à distância, não é? E vocês têm sido pessoas tão pacientes, só Deus poderá recompensar vocês por tudo que vocês têm feito durante todo esse tempo que estamos juntos, não é? Estudando a palavra de Deus juntos. E sempre que nós viemos aqui ou que chegamos aqui, nos sentimos num pequeno paraíso, não é? A forma que somos recebidos por vocês, nós sentimos o amor de vocês não em palavras, mas em demonstração, não é? Em demonstração, em gestos e atitudes. E isto é assim que deve ser a vida cristã, não é? Sendo mostrada em gestos, atitudes. E eu gostaria de estudar um pouco a palavra de Deus com vocês. Vocês podem ficar assentados. Apenas abra suas Bíblias aí no livro de São Mateus, capítulo 22. E eu espero poder ter alguns minutos com vocês sobre o tema da ceia das bodas que Jesus se referiu. E se tivermos uma boa gravação, poderemos depois disponibilizar para os irmãos que não podem estar conosco. Mas se eles sabem que viajamos e quando voltamos eles procuram o que foi ensinado, o que os irmãos ouviram, eles também querem acompanhar. E eu gostaria de falar um pouco, estudar sobre a parábola que Jesus Cristo se referiu sobre ela, no livro de São Mateus, do capítulo 22, logo no iniciozinho, no versículo 1, onde trata da ceia do casamento. Você tem ceia das bodas, né? E às vezes tem pessoas, os jovenzinhos, as crianças, às vezes eles não sabem o que é bodas, é apenas o casamento. E nesta parábola em particular, Jesus fala de uma chamada, de um convite que foi dado para este casamento. E depois da ceia, depois do casamento, uma festa, uma comilança, vamos dizer assim, um festejo. O convite foi para essas duas coisas, para o casamento e depois para a festa do casamento. E o que acontece é que nós encontramos que as pessoas que receberam este convite, elas rejeitaram o convite, jogaram o convite fora. Elas não quiseram participar. E quem fosse participar deste casamento, eles tinham que ter um hobby especial, uma roupagem especial, uma roupagem diferenciada. E claro, nós não podemos, nem temos tempo de examinar tudo isto em um único culto. Quem sabe no culto de amanhã à noite, se ainda estivermos nesta dimensão, nós iremos para a segunda parte deste tema. Mas eu gostaria de analisar com vocês vários aspectos desta parábola, para mostrar a nós mesmos, sem sombra de dúvida,
que esta parábola que Jesus contou, ela foi contada para esta hora que nós estamos vivendo. Estava falando dos acontecimentos deste tempo. Então começa-se assim, Mateus 22, versículo 1. E Jesus respondeu e falou-lhes novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. É assim que começa a parábola sobre a ceia das bodas. Agora, uma das coisas que temos que analisar aqui é esta expressão que é utilizada no livro de Mateus. Um certo rei celebrou. E aqui nós temos uma palavra de realização, de feito. Ele fez. E isto significa que este rei, ele ordenou ou autorizou esta festa de casamento. Ele pensou sobre esta festa de casamento, ele ordenou essa festa e assim ele executou, através das ordens que ele deu. Agora observe também que Jesus está tipificando este casamento com o reino dos céus. Isto é a parte que nós temos que focar a nossa atenção. Jesus falou muitas coisas sobre o reino dos céus. Muitas parábolas ele contou a respeito disso. E agora ele faz essa tipificação. A festa de um casamento, o acontecimento, a ordem que o rei deu, o convite que ele enviou e comparou tudo isto com o reino dos céus. Agora, é muito interessante quando você observa como o irmão Brando nos explicou determinadas coisas. Em São João capítulo 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O irmão Brando diz que depende do novo nascimento para poder você ver o reino de Deus. E ele disse: ver significa entender. Agora, se aqui Jesus está contando uma parábola, é necessário um novo nascimento para se entender esta parábola. E entender é ver. Então muitos não verão o que Jesus está dizendo aqui nesta parábola por falta do novo nascimento. E o novo nascimento, o irmão Brando, ele simplificou isso de uma forma tão fácil de se compreender, quando ele nos leva para o livro de Jeremias, acredito que é Jeremias ou Ezequiel, onde ele fala a respeito do novo nascimento, onde foi explicado ali sobre o novo coração, já falamos muito sobre isso, né? Um novo coração, um novo espírito. Tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne, e te darei um novo espírito, e depois colocarei sobre vós do meu espírito. E o irmão Brando disse que o novo coração é um novo entendimento. Veja que coisa. Este novo coração é um novo entendimento. E ele disse, a nova maneira de pensar. Então, se a pessoa não estiver disposta a mudar seus pensamentos, sua ideia, né? Vamos dizer assim, sua concepção estabelecida durante anos, se ela não mudar, se ela não reciclar seu entendimento, ela não alcança o novo nascimento, porque ela começará sempre colocará a sua ideia ou a sua interpretação acima da luz da hora, ou da luz que Deus envia a cada dispensação, a cada geração, a cada tempo. E Paulo disse, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, se não renovarmos nosso entendimento, ficaremos anos e anos batendo na mesma tecla, moendo o mesmo moinho, e nunca mudamos nossa forma de pensar, de ver nas Escrituras. Às vezes temos que ir até Ananias para que ele ore por nós, como aconteceu com Paulo, para sair as escamas dos olhos, e começamos então a ver as coisas. E dentro desta linha de pensamento seria entender realmente o que está sendo dito. Então necessita-se de um novo nascimento, que é mudança de pensamento, uma mudança de mente. O irmão Brando diz que depois que você tem uma mente renovada, então você tem agora um espírito novo. E esse espírito novo, ele disse, novos desejos vêm por causa dos novos pensamentos. Então só depois disso é que Deus dá de seu espírito para nós. Agora, se este é o processo do novo nascimento, este processo te leva a
entender o reino de Deus, quer dizer, ver o reino de Deus. Então é muito importante que nós foquemos nosso pensamento sobre as parábolas de Jesus, quando ele está nos dizendo o que é semelhante ao reino de Deus. Observe também que Jesus está fazendo este tipo aqui. E em Lucas 17, versículo 20, quando Jesus foi questionado por aqueles fariseus, eles tinham rejeitado a Cristo e, no entanto, queriam saber deles a respeito do reino dos céus, ou quando o reino de Deus haveria de vir. E a resposta que Jesus disse para ele, a observação que Jesus deu, foi que o reino dos céus não viria com aparência exterior. Quer dizer, você não vai observá-lo com seus olhos naturais. Ele disse que não seria um show público. Se não é algo público, visível para todos, se é algo invisível, então depende agora de Deus dar o conhecimento sobre isto para aqueles que são seus filhos, porque os outros ficarão sem ver. No livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20, diz assim: e quando ele foi exigido dos fariseus, ou quando ele foi questionado pelos fariseus, quando o reino de Deus deve vir, ele respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou eis ali, pois eis que o reino de Deus está. Como é que está aí no início? O irmão encontrou esse versículo, Lucas 17, 20, essa parte que diz, eis que o reino de Deus está como? Qual é o versículo? É o versículo 21 de Lucas 17. Aqui diz que nem dirão, ele aqui, Ou eu, eis ali, né? porque eis que o reino de Deus está diante de nós. Está diante de você, diante de vós. Porque eu pedi para o irmão Elias ver, que eu queria saber como está na tradução dele. Em algumas traduções da Bíblia diz, o reino de Deus está entre vós, ou diante de vocês. E em outra parte da Escritura diz, dentro de vós. Veja, esta palavra dentro, ela foi traduzida de entos. Entos é uma palavra grega. Entos. E esta palavra do grego significa dentro. Entos, do grego é dentro. Mas também pode ser traduzida como no meio de. No meio de. Ou no centro de. Quer dizer, dentro. Ou no meio. Meio pode estar entre nós aqui. Eu estou no meio de vocês. Qualquer um aí está no meio de todos. Não é? De todos. E meio também corresponde a centro, né? No meio, como a semente do abacate está no meio do abacate, vamos dizer assim. A semente da fruta está no meio daquela fruta. Então, isto é de entos, que quer dizer dentro, no meio, entre, não é? Ou no centro de. Agora, esta é uma questão crucial para a compreensão nossa. A menos que você compreenda a doutrina ensinada por Jesus, pelos apóstolos, que foi perdido durante as eras e restaurada pelo sétimo anjo, a menos que você chegue à compreensão da doutrina, você não pode, então, levar adiante as definições. Ou, vamos dizer assim, procurar a tradução disto, porque você poderia usar as palavras erradas. Você poderia usar as palavras erradas e trazer, então, um significado errado. Este é o problema com as traduções que temos ou que chega em nossas mãos. Às vezes quem traduziu não entende do que o autor está falando. E aí coloca qualquer palavra naquele meio. Nós temos na África, eu esqueço agora qual país da África, um irmão chamado Billy de Abazenga. O irmão Billy, ele traduz para 8 idiomas. Ele traduz os sermões doutrinários para 8 idiomas. Algumas linguagens locais, né, daquelas tribos africanas, mas ele traduz mais para o francês, Mas ele tem diploma, né, credenciado
não sei se pela ONU, não sei qual instituição grande do qual ele é diplomado. Ele tem para 8 idiomas, e ele trabalha com esses 8 idiomas, mas o principal que ele trabalha é o francês. E o que acontece? Ele encontrou, sendo uma pessoa da mensagem, ele começou então a estudar a doutrina da mensagem, junto com o irmão Livei e com o irmão Brian Costuret, e ele então aprendeu sobre a doutrina e começou a traduzir os sermões doutrinários para estas línguas. E ele então tem encontrado muitos erros no trabalho de tradução francesa dos sermões do irmão Branham. Quando ele pega sermões que já traduziram do irmão Branham para o francês, ele encontra muitos erros na tradução. Como nós podemos encontrar também para o nosso idioma, para o português. Não é? O irmão Diógenes, ele só traduz o sermão ouvindo também o áudio. Ouvindo o áudio. Porque as traduções você faz ela do texto que você recebe no inglês. Mas quem colocou aquele texto em inglês, ouviu a gravação do irmão Branham, a fita do irmão Branham, foi ouvindo as palavras e digitando. Digitando, como fazemos com os sermões nossos aqui. E nesta hora de digitar, algumas palavras ficam para trás. Algumas palavras não são entendidas, ou eles podem colocar qualquer outra palavra ali. E agora, quando você tem um tradutor experiente, ele não se conforma apenas com o texto. Ele pega o texto e ele pega também o áudio para ouvir o que o irmão Branham está falando. E aí se tem uma tradução completa. E o próprio irmão Diógenes, o último sermão que ele traduziu do irmão Branham, que foi a atitude de quem é Deus, ele se deparou com uma coisa muito incrível no texto. E se ele não tivesse escutado o áudio, ele teria colocado do jeito do texto e aquilo estaria errado. Não é? O do irmão Branham fala sobre os 3 homens. Deus foi o primeiro homem, Jesus o segundo homem e Adão o terceiro. O irmão Branham fala isto e no texto dá um sentido totalmente diferente disso que o irmão Branham fez. É como se quem escreveu tivesse dito: o irmão Branham errou aqui, e colocasse diferente. Aqueles que tentam corrigir, não é? Como se soubesse mais do que o autor. Então você veja, se você não entende a doutrina, como é que você vai escolher as palavras certas para trazer o entendimento correto? Observe isto aqui. Para aquelas pessoas que pensam, o último culto que nós tivemos, lá em Francisco Morato, a pedido do irmão Diógenes, eu li para as pessoas um texto que ele me enviou sobre cláusulas da mensagem. É onde um outro tradutor pergunta por que ele não usa apenas a Bíblia João Ferreira de Almeida nas traduções. E o irmão Diógenes explica por quê. Em 2 páginas ele explica por quê. Ele pega versões diferentes para mostrar. E ele disse que, inclusive, a Bíblia King James, que foi traduzida para o português, ela contém bastantes erros. Muito erro de tradução. Para aquelas pessoas que pensam que a tradução do Rei Tiago, a Bíblia King James, é a única tradução, essas pessoas deveriam também saber que existem erros nestas traduções também, ou da tradução King James. Então, a menos que se tenha um homem, que entenda perfeitamente a doutrina de Cristo, você nunca vai ver uma tradução da Bíblia que seja perfeita. Só teríamos uma tradução da Bíblia perfeita se fosse traduzida por um homem que entende a doutrina. Porque mesmo traduzindo do grego, ou seja, da qual língua for, mas se não compreende a doutrina, vai fazer a mesma coisa que os outros tradutores fizeram. Eles pegaram a palavra parúcia, do grego, e traduziram como vinda. E durante todo o tempo as pessoas ficaram esperando a vinda. E ali nunca foi vinda. Jesus falou sobre a parúcia, que era a presença do Filho do Homem, não a vinda do Filho do Homem. O irmão Branham sabia disso, por isso ele falou várias vezes: tenham cuidado, são 2 palavras diferentes, né? A aparição de Cristo e vinda de Cristo é 2 coisas diferentes. Mas as pessoas não se aperceberam disso, passaram por alto. Agora, vamos voltar para Lucas 17 e ler algo aqui no versículo 22 de Lucas 17. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ou dirão a vocês: ele aqui, ou ele ali, não vades nem os sigais.
Porque como o relâmpago ilumina desde a extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Veja, este último versículo aqui é a chave para compreender o tempo que Jesus está falando, ou quando estas coisas sucederiam. Porque nós encontramos a referência feita aqui sobre o tempo quando o relâmpago iluminaria tudo. A referência que nós temos dessas escrituras de Lucas, onde nós lemos, está em Mateus 24, versículo 27, que diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente. Veja que no registro de Lucas, Jesus estava já falando com outro tipo de pessoas. Ele diz assim, olha, falando sobre o dia, ou um dos dias do Filho do Homem. Ele diz, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Dia. Isto é um período de tempo. Não é apenas um dia de 24 horas. Porque o dia do Filho do Homem, um dos dias do Filho do Homem, nós temos nas Escrituras o período de Jesus, de ministério de Jesus, cerca de 3 anos e meio, 3 anos ou 3 anos e meio. Aquilo foi o dia do Filho do Homem. E o Filho do Homem se repetiria também no tempo do fim. Antes da subida para o rapto, haveria uma manifestação de Deus na terra, que seria também um tempo onde o Filho do Homem estivesse presente. No sermão dos últimos dias, o irmão Branham deixou claro e apontou isto para os anos 33, quando houve aquela manifestação, aquela bola de fogo no Rio Ohio, e ele disse, e veio aquela voz dizendo assim, como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. E o irmão Branham diz, não fui eu que falei aquilo, eu apenas estava lá. Não sou eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou o Filho do Homem. E o anjo que falava com ele disse, o anjo não é o Filho do Homem, ele é o mensageiro do Filho do Homem. E então ele nos aponta o Filho do Homem como aquele de quem nós nos alimentamos. Ele disse, o Filho do Homem é Cristo, e é deles que vocês estão se alimentando, do corpo, palavra. Então, o Filho do Homem é comida, é palavra, é iluminação, traz energia para nós. E o dia do Filho do Homem traz o quê? Traz o pensamento de Deus para o homem. E o irmão Branham disse que aquele não era ele não tinha nada a ver com isso, apenas foi usada sua voz para falar com as pessoas. Agora, aqui foi dito o dia do Filho do Homem, mas em Mateus 24 diz assim, no versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. E aqui você tem a palavra vinda na expressão de Jesus. Então você já sabe, quando você vê isto nas Escrituras. Esta palavra vinda, ela foi traduzida da palavra grega parousia, ou parousia, que simplesmente significa presença. Presença. Os tradutores traduziram erradamente isto aqui. Salvo alguns, como J.B. Rotterdam, que nos anos 1800, ele traduziu a Bíblia enfatizada. A Bíblia enfatizada. E ele disse, eu não posso colocar vinda nesta parte, porque parúcia não significa vinda, significa presença. Não é algo que está vindo. Quando acontecesse a parúcia, significa ele chegou e está presente na terra. E esta presença, o irmão Branham disse que era naquele tempo, ele disse, o aparecer de Cristo é agora. Então Rotterdam foi cheio do Espírito Santo em sua época, a ponto de perceber estas coisas. Vê? Bem, isto foi traduzido da palavra grega parúcia, que simplesmente quer dizer presença. E se estes homens que traduziram a Bíblia, se eles entendessem a doutrina da aparição e vinda, como William Branham entendeu, eles não teriam traduzido esta palavra como vinda, mas eles haviam traduzido esta palavra como presença, e teriam deixado a Bíblia como deveria ter sido deixado assim, olha. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será também a parúcia do Filho do Homem. Ou no outro versículo, que lemos 2, de Lucas e Mateus. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será também a presença do Filho do Homem. Veja.
a presença, é um período de tempo onde Deus trabalharia aqui na terra. Irmão Brando, quando fala sobre esse relâmpago do Oriente até o Ocidente, ele mostra que há a luz brilhando desde lá, do povo oriental até o povo ocidental. Vê? Então, quando estes fariseus rejeitaram a Cristo, e no entanto queriam saber quando o reino de Deus viria, ele lhes diz que vai ser quando o Espírito de Deus vem e brilha como um relâmpago e ilumina o mundo inteiro. Esta foi a resposta de Jesus. Em outras palavras, há de vir uma presença que será tão magnífica, que vai realmente iluminar o mundo inteiro, vai trazer um conhecimento que as pessoas nunca tiveram, mas não será visível para todos. Vê? Não será visível para todos, porque isso vai ser uma coisa secreta, vai ser em segredo. E agora, se é algo que vai ser em segredo, então isso tem que haver com nós, tem alguma coisa a ver conosco. Porque se tem algo que será realizado em segredo, este será o arrebatamento dos santos. E para isto o Filho do Homem teria que aparecer antes. Porque o irmão Branham disse que a aparição de Cristo nos prepara para a vinda mesma. A aparição de Cristo, ou Deus, Cristo, o Espírito Santo, Deus mesmo, quando ele aparece na terra e trabalha através de um homem, como ele trabalhou através de seu Filho, então o que é falado, o que é ensinado, prepara nosso entendimento, o nosso coração, para a vinda. Agora, a vinda em si é quando o Filho de Deus vier até as nuvens. E Deus que está com estes filhos aqui na terra, o Espírito Santo que está com este na terra, sobe, que é o poder que leva esta igreja para encontrar ao Senhor Jesus nos ares. Aí você tem a aparição e a vinda conectada uma com a outra. O irmão Branham disse, agora é o seu aparecer, e este aparecer nos prepara para a vinda. Então veja uma coisa, voltando um pouco para a parábola, vemos em primeiro lugar este rei aqui, que é o próprio Deus, ou o rei imortal. Ele arranjou um casamento para seu filho. E ele queria que tivesse convidado naquela festa. Nós temos que pensar algo aqui. Se Deus está organizando um casamento, ou bodas, um casamento, então é porque ele está no controle. Ele é o autor disso e ele é o finalizador também. E então, nós temos que lembrar que o filho não pode fazer nada por si mesmo. Temos um aqui que organizou, que executou, que fez. Então, este não é o filho fazendo. Este é Deus mesmo. Veja. Em segundo lugar, o fato de que fala de um rei. Um certo rei. Veja. Um certo rei. Ele está fazendo todo este arranjo para seu filho. E está dizendo para todos nós que o filho não é o rei. Simples assim. O filho não é o rei. Então, claro, isto teria que ser um príncipe. Este filho está tratando de um príncipe. Porque Jesus diz, um certo rei realizou, fez a festa, o casamento para seu filho. Então este filho não é rei. Ele é príncipe. Filho deste rei. O pai é o rei. E portanto o seu filho teria que ser um príncipe. Então, se as pessoas leem a Bíblia, ou leem esta mensagem, com um pensamento unicista, achando que Jesus é o próprio Deus, como nós somos ensinados assim durante tanto tempo, você vai estar passando os pés pelas mãos. Como diz o Matuto, a vaca vai dar no brejo, nem chifre vai ficar de fora. Vai se atolar na lama. Porque você não pode fazer de Jesus o que ele não é. E ele sempre disse que foi o Filho de Deus. E quando pegamos isso e dizemos que ele é o próprio Deus, por não entendermos as Escrituras e não entendermos a doutrina pregada por William Branham, você tem agora um pensamento unicista. E William Branham disse, eu não sou unicista. Então observe uma coisa. Se você tem um pensamento unicista e você se depara com esta parábola, então você vai pensar que Deus está arranjando um casamento para si mesmo. Ou cuidando de uma festa de casamento para si próprio. Mas não é isso que a Bíblia diz.
A Bíblia diz que tem um rei que está preparando o casamento para seu filho e envia o convite para que as pessoas venham participar. E o casamento acontece antes, depois do casamento, então, ordenado para seu filho, ele convida agora para a festa de casamento. Agora, isso que eu acabei de lhes falar sobre um príncipe, sobre um rei, eu estou me baseando no que ensinou William Branham. É uma pena que as pessoas não conseguem ler a Bíblia como deveriam ler. É uma pena que as pessoas já não leem a mensagem com o próprio espírito com que a mensagem foi pregada. No sermão Hebreus, capítulo 7, parte 1, William Branham disse no parágrafo 291. Ele era o rei da justiça, o rei de Jerusalém, o rei de justiça, o rei da paz. Ele está se referindo a Melquisedeque, porque aqui você tem ele, sujeito oculto na história, né? Não sabemos quem. Mas quando você contextualiza as palavras de William Branham, dentro deste sermão, Hebreus capítulo 7, você sabe que ele está se referindo a Melquisedeque. Porque se você pegar a sua Bíblia e for para Hebreus 7, tem lá as coisas sobre Melquisedeque. E este Melquisedeque, rei de Salém, não teve princípio de dia, nem fim de vida, e assim vai. E irmão Branham então começa a ler aquilo e explicar para as pessoas. E ele diz, ele era o rei de justiça, o rei de Jerusalém, o rei de justiça, o rei da paz. Jesus foi chamado o príncipe da paz. Então nós temos aqui, irmão Branham, mostrando agora a diferença entre o rei e seu filho. Veja, Jesus foi chamado o príncipe da paz. E um príncipe é o filho de um rei. Então este homem era o rei da paz. Então ele teria que ser o pai do príncipe da paz. Amém. Então agora você tem como o irmão Branham cria a respeito da divindade. Era a mesma ideia, era o mesmo pensamento dos apóstolos. Onde Paulo dizia, por causa disso, ou diante disso, eu me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando vieram para nós, dizendo que tinham a revelação da mensagem, lá nos inícios dos anos 70, dos anos 80, cremos numa mensagem que é poderosa, é uma revelação muito grande, aí procuramos, saímos das denominações, o que é que vocês estão entendendo aí que é diferente? E mostraram para nós, dizendo, olha, Jesus é o próprio Deus, não existe trindade, Jesus é o próprio Pai eterno. E aí nós botamos aqui na cabeça, começamos a evangelizar e brigar com os denominacionais. E brigar mais do que eu briguei é impossível, que eu briguei muito, viu? Com essa turma. Pregava Isaías 9,6, olha aqui, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade, né? Ao contrário, pai da eternidade, príncipe da paz. Olha aqui, o filho é o próprio pai. E enrolamos tudo. Não lemos a Bíblia como ela está escrita. Nunca diz ali que o filho é isso. Não diz que o filho é o pai da eternidade. Diz que o seu nome é maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Tudo isso está no nome que foi dado ao filho, porque é o nome de Deus mesmo. Irmão Branham diz, Deus pegou seu próprio nome e colocou em seu filho. E ele diz, eu sou Brana porque meu pai é Brana. Seu nome era Jesus porque seu pai era Jesus. Simples assim. Simples assim. Então nós colocamos o foco totalmente errado. Ela diz que é o nome. Para começar, se um menino nos nasceu, Deus não pode nascer. Então não é Deus. O irmão Branham disse, Deus não nasce. Esse que nasceu, morreu. E a Bíblia diz que Deus é imortal. Então não pode ser Deus que morreu na cruz. Porque Deus não morre. Se um filho nos foi dado, alguém teve que dar este filho. E irmão Branham diz assim, um filho não pode gerar a si próprio. Se é um filho, porque nasceu. E irmão Branham diz que a única diferença que há entre Jesus e Deus é que Jesus tem princípio. Jesus como filho, ele teve um princípio. Mas Deus é imortal, não tem princípio nem tem fim. Não tem princípio nem fim. Ok, então você veja que quando o irmão Branham faz esta referência aqui, quando ele cita as Escrituras, ele diz que Melquisedeque, que é o rei da paz, o rei de Jerusalém, ele é o pai do príncipe da paz. E ele ainda pergunta assim, captaram? O capitam vocês? Ele é o pai do príncipe da paz. Assim nós vemos que o irmão Branham faz uma distinção
entre o pai e o filho. O pai é o rei da paz, e o filho de Deus é o príncipe da paz. Então nós vemos agora Jesus trazendo a mesma parábola sobre o que o rei faz a respeito do casamento de seu filho. O que Jesus estava contando naquela parábola era o papel de Deus nisso tudo e o papel do filho. No versículo 3 de Mateus 22, nós vemos como este rei trabalhou, ou executou este intento. No versículo 3 de Mateus 22 diz: E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Se você pega o versículo 1 e 2, diz: O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que foi realizar o casamento de seu filho, e assim sucessivamente. Aí começa agora: E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Estavam com a barriga cheia, não? Precisamos de comida, não, já estamos cheios. Rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, não preciso aprender mais. Já sou da mensagem, fui batizado há tantos anos, sou de tal grupo, sou disso, daqui, não preciso ouvir, não preciso aprender. Rico sou, estou cheio. Porque não sabe o dia e a hora que Deus está trabalhando. Observe que estas pessoas são convidadas para as bodas, mas elas não quiseram, rejeitaram ouvir, rejeitaram aprender. Em seguida, este primeiro convite que foi dado, o rei então enviou outros agentes. Outros agentes são enviados novamente para declarar uma mensagem. E esta mensagem traz mais luz sobre o casamento. Traz mais luz sobre o casamento. Mas os destinatários desta mensagem com mais luz, eles também rejeitaram. Eles rejeitaram o convite. Versículo 4 de Mateus 22. Depois enviou outros servos dizendo: Dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado. Você agora vê que ele explica mais as coisas? Deus explica mais um pouquinho. Tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para seu campo, o outro para o seu tráfico. Não sei se a irmã Raquel está lendo negócios, certo? Na tradução dela deve estar negócios. Agora, eu acredito que essas duas mensagens de convite que saiu foram para o povo do dia de Lutero e depois do dia de Wesley. Porque a luz começou a surgir com a mensagem da justificação. E como o irmão Branham disse no sermão O Arrebatamento, ele explicou desta forma. Ele sempre trouxe para Lutero e Wesley. O que você tem no livro de Apocalipse, os 3 anjos com a mensagem do tempo do fim, não é? Aquilo são os 3 últimos mensageiros, como está no sermão, que é o selo de Deus, o sermão a marca da besta, se não me falha a memória. Ele mostra que aqueles 3 anjos com o evangelho eterno, né? Temei a Deus e dá-lhe glória, e ai do que estão na terra e tal e tal. Aquilo é a mensagem de Lutero, a mensagem de Wesley e a mensagem do Elias, do 7º anjo. Vê? Ele disse que a luz começou com a justificação. E ele nos disse no sermão O Arrebatamento que a mensagem do arrebatamento começou nos dias de Lutero com a justificação, continuou nos dias de Wesley com a luz a respeito da santificação. E ele disse que a planta que tinha sido colocada na escuridão durante a era das trevas por muito tempo, começou a vir, a surgir em direção da luz. Porque a luz estava raiando sobre eles. Observe pelas Escrituras como estes servos de Deus foram tratados. No versículo 6 diz assim: E o resto, agarrando os servos, os ultrajaram e mataram. Ultrajar, ultraje. Teríamos que pegar o dicionário para ver o que significa, o que é ultrajar. Mas o mataram, você com facilidade pode entender, não é? Com algumas pinceladas aqui.
O irmão Branham disse que há muitas formas de matar um homem. Não se mata apenas com um tiro ou com uma punhalada. Ele disse que você pode matar outra pessoa quando você tenta matar a influência desta pessoa. Falar mal, ou levantar uma ideia, ou desenterrar passado, ou seja o que for. Ou seja o que for. Para matar a influência, como diz as pessoas lá fora. Fulano matou, fez isso, fez aquilo, agora diz que é crente. É assim que os católicos falam, né? E aquele camarada ali, eu conheço a vida dele, ele fez isso, fez aquilo, agora diz que é crente. E assim começa. E quem estava acreditando naquela conversão, ou no trabalho que aquela pessoa está desenvolvendo, né, começa a ficar questionando. Ah, é mesmo? Ele era assim? Ele fez isso? Então agora toda a carniça do passado fica escancarada, começa a feder na narina deles, e eles não percebem que aquela pessoa mudou de vida, que aquela pessoa se arrependeu, se converteu, amadureceu, mudou seu comportamento, porque eles não acreditam em mudança, né? Então, isso se trata de matar também. Quando você fala mal das pessoas, para que outros não acreditem, para que você não escute, para que você não aprenda, então a influência daquela pessoa não tem nenhuma mais influência sobre você. Não tem mais nenhuma influência sobre você, porque alguém matou aquela influência. O Moura disse que esta é uma forma também de matar um homem. De matar um homem. Quando as pessoas diziam que ouviram algumas palavras de Jesus, eles diziam: o que você vai ouvir aquele homem? Veja com quem ele anda. Ele não anda com as melhores pessoas, ele está com a ralé da sociedade. E outros diziam: ele é um filho ilegítimo. Você não sabe das histórias? Uma mulherzinha apareceu aí grávida, aí se adiantou ao casamento, né? E outros começaram a dizer que ela foi pega à força por um dos soldados romanos, né? E começar toda aquela história. Então, quando Jesus começou a pregar, que influência ele tinha diante daquelas pessoas? Você veja que aqueles que conheciam, inclusive, Jesus, que viu ele na carpintaria, que viu ele trabalhando como um homem comum, porque até a idade dos 30 anos, Jesus era como qualquer outra pessoa, eles diziam o quê? Nós conhecemos ele. Não é o filho de José e Maria, não é aquele, nós conhecemos suas irmãs, seus irmãos, para matar a influência de Jesus. Branham disse que essa também é uma forma de matar. Agora nós encontramos que estes servos que foram fazer esse convite, eles foram ridicularizados, foram ultrajados e mortos. Muitos daqueles que refletem a mensagem de Lutero, ou que refletiram a mensagem de Lutero, eles foram mortos naquele tempo. Eles foram desprezados. Mesmo nos dias de Wesley, eles eram ridicularizados. E foram chamados, inclusive, de metodistas. Por quê? Porque eles empregavam métodos em sua mensagem de santificação. E eram chamados de santos roladores, de tudo quanto é nome feio. Mas veja o versículo 7 agora. Mas quando o rei ouviu, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Entenda uma coisa. O irmão Branham diz no sermão Shalom, todo o Novo Testamento fala desta hora. Eu disse no início desta simples palestra, que se você observar bem esta parábola, você vai ver que Jesus está falando deste tempo do fim. Desse tempo do fim. E isto é uma parábola. E uma parábola, quando ela era contada, era para expressar uma mensagem que nem todos compreendiam o que ele estava dizendo. Tanto é que foi perguntado a ele diretamente: por que tu fala com parábolas quando os fariseus estão perto? Jesus falava de uma forma tão simples. Daqui a pouco vinham os curiosos, fariseus, saduceus, tudo quanto é de coisa, chegava ao redor para ouvir, ficava de bituca para ver o que ele estava dizendo, querendo acusá-lo de alguma coisa. Aí Jesus começava a falar por parábolas. Jesus começava a falar por enigmas. E os discípulos disseram: não é possível, ele fala com a gente de uma forma tão simples. Quando vem a multidão, fica aquele grande número de pessoas para ouvi-lo, ele começa a falar coisas complicadas. Aí disseram: por que tu fala por parábolas? E Jesus disse: para que eles, mesmo vendo, não entendam, não vejam, não compreendam, para que eles não cheguem a crer. Disse: agora a vós é dado os mistérios do reino dos céus, mas a estes que não são de dentro, eu falo a eles por parábolas.
Quer dizer, mesmo eles ouvindo as palavras do Evangelho, mesmo ouvindo as explicações que o irmão Branham deu durante seu ministério, mesmo assim não vão compreender o que está sendo explicado, porque é um idioma que eles não entendem. É um linguajar que não entra no seu pensamento. Vê? Então, o que estamos lendo aqui é uma parábola. E temos que entender a parábola. Veja. Mas quando o rei ouviu, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Você vai ver aqui, meus irmãos, que você tem que se lembrar, há tempos atrás, nós falamos a respeito do dia da Primeira Guerra Mundial, fazendo referência a que o irmão Branham explicou sobre isto, no tempo que estava aí as nações brigando com a outra, ninguém sabe como veio a ordem para parar a Primeira Guerra Mundial, que foi no dia 11, às 11 horas, aos 11 minutos, não é? O irmão Branham fala isso naquele sermão. Diz que até agora as pessoas não sabem quem deu a ordem, nenhum daquele general deu a ordem para parar a Primeira Guerra Mundial. Mas o que acontece? Aquilo foi o início. Aquilo foi o início. Deus enviou então seu exército naquele período de tempo, porque eles rejeitaram, houve a rejeição do que Deus estava começando a fazer naquela época. Aqui nos diz que eles recusaram o convite e por causa da rejeição, o exército veio, destruiu suas cidades. Isto foi a Primeira Guerra Mundial. Foi um julgamento que se seguiu à rejeição do derramamento do Espírito Santo em 1906 na Rua Azusa. Leia o que o irmão Branham pregou sobre isto no sermão O Avivamento da Rua Azusa, que ele pregou em 1956, 50 anos depois do derramamento do Espírito Santo. Você observa que os Estados Unidos naquele tempo, os acontecimentos em si, estava nascendo o irmão Branham, tinha nascido, estava com poucos anos de idade. Deus estava realizando um trabalho, ou iniciando um trabalho, cuidando daquela criança, cuidando daquele corpo, que seria o vaso, onde este período da presença de Deus estaria ali envolta para Deus manifestar-se às pessoas. Um homem que manifestaria a palavra, um intérprete da palavra, que nos diria que tempo era esse que estava se vivendo. Só em 33 que houve aquela grande iluminação, ou epifaneia, quando aquela grande luz veio visível a todos. Era um período de tempo que toda a Bíblia falou sobre isto. Esse acontecimento no tempo do ministério de irmão Branham. No sermão, o primeiro selo, o irmão Branham diz assim, no parágrafo 34. E então Deus toma seu mensageiro, com o eleito daquela época, e coloca-os para dormir. Ele sai de cena, morre. E então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram. Um julgamento temporário. E então depois que aquilo termina, então ele continua. E eles se denominam e trazem as denominações. E começam com o trabalho que o homem, como aconteceu com Wesley, todo o resto deles. E então tudo fica enrolado novamente. E em seguida, outro mistério surge. Então o que acontece? Outro mensageiro chega na terra para uma nova era da igreja. Vê? Então quando ele chega, e a trombeta soa, ele declara guerra. Vê? Então o que acontece? Finalmente, então, ele é retirado. E então, quando ele é restabelecido, ou ele sai de cena, o povo rejeita sua mensagem, então a praga cai e os destrói. Morte espiritual atinge a igreja e ela se vai, aquele grupo se vai. Então aquilo se passa para outro. É um grande plano, até que chega a este último anjo. Agora, ele não tem certo mistério, mas ele reúne tudo que foi perdido neles nas outras eras, todas as verdades que nas outras eras não tinha sido revelado ainda, vê? Como a revelação vem. Em seguida, ele revela as coisas do seu dia. Se você quiser lê-los, está em Apocalipse 10, 1, vê? E se você quiser buscá-lo, vê? Tudo certo. Isso é como a Brana pregou no primeiro selo, que você já conhece a citação de várias formas, né? Agora observe
O que acontece à medida que nós continuamos com esta parábola? Então disse aos seus servos, versículo 8, o casamento está pronto. Em alguma tradução está, as bodas estão prontas. Mas os que foram convidados não eram dignos. Assim, Deus se afasta das igrejas, de todo esse chamado passado. Todo convite que ele fez e houve a rejeição, Deus se afasta deles. E então ele diz ao seu servo, versículo 9, e depois as estradas, e até vos encontrardes, e a quem vos encontrar, convidai para as bodas. Então você nota que isto é um tipo diferente do primeiro chamado. Você sabe que muitos são chamados e poucos escolhidos. Foi como orou hoje na hora do almoço, não foi? Muitos são chamados e poucos escolhidos. E durante muito tempo, ou no início da mensagem, até um certo tempo de caminhada, eu pensava que esse chamado era das denominações. Esse chamado era da denominação. Você também pensava isso? Mas esses que foram chamados para a festa das bodas, eles não foram chamados para pertencer a uma denominação. Eles foram chamados da denominação para crer em uma mensagem. Agora, onde está a rejeição da mensagem? Como podem essas pessoas que vêm para a mensagem rejeitar a mensagem? Quando eles interpretam esta mensagem, quando eles dizem o que William Branham não disse, quando eles encaram por outro ângulo, colocam a Bíblia de ponta cabeça, quando eles dizem o que o irmão Branham não disse, porque rejeitar não é só dizer que é falso. Aqueles que disseram que William Branham era o próprio Jesus, ele disse, estão fazendo de mim um anticristo. Melhor disser que ele era falso, do que dizer que ele era o próprio Jesus. Então há muitas formas de rejeitar, há muitas formas de rejeição. Agora, desses que são chamados, é destes que haverá uma escolha. Então nós não temos que ficar todo o tempo como criança, como menino, como antigamente pensávamos, que todos que vinham para a mensagem era a noiva. Não, senhores, é daí que sai a noiva. É desses que são chamados. O tipo está no povo de Israel. Lembrando disso, Israel saindo do Egito é um tipo da noiva saindo da denominação. Só que chama todo o grupo de noiva, porque afinal de contas o pano é um só. Mas ele diz que é daquele pano coloca-se o modelo e tira a noiva. Mesmo que o restante do pano seja tudo perfeito, seja tudo bonitinho, seja um pano bom. Então o que acontece com o povo de Israel que sai do Egito? Quando eles saem do Egito, eles formaram a igreja no deserto. Saiu ali, digamos, 2 milhões de pessoas, e eles foram batizados nas águas, ali no Mar Vermelho. Eles foram santificados no período no deserto, mas aqueles que saíram do Egito, que corresponde à organização, ao pensamento humano, à interpretação humana, esses não entraram em Canaã, porque eles não mudaram seus pensamentos, eles trouxeram as mesmas ideias, eles não conseguiram um novo nascimento, que é a mudança de mente, começa com a mudança de pensamento. Veja que eles, como escravos, amarrados por credos e dogmas denominacionais, eles não conseguiram se livrar disso. Tanto é que mesmo debaixo dos sinais, debaixo das maravilhas de Deus, através de um profeta vindicado, comendo maná de anjos, eles ficaram desejando as comidas do Egito. Eles ficaram pensando em pepinos, melões, alho, cebola, que lá tinha tempero. Não é? Quer dizer, não importava se éramos escravos, pelo menos tínhamos comida. Veja, eu não sei que tipo de pessoas, não sei como essas pessoas suportavam esse tipo de coisa, ou como Moisés suportou esse tipo de rejeição. Mas um homem como Moisés, ele precisa ter equilíbrio. Você sabe, quando ele perdeu o equilíbrio por causa da exigência do povo, foi negado a ele a entrada na terra da promessa. Mas aqueles que saíram do Egito não entraram em Canaã. Porque durante a peregrinação no deserto, eles continuaram com a mesma mentalidade. Significa que eles não se tornaram uma nova criatura. Então o que acontece? Aqueles que saíram do Egito morreram pelo deserto. Agora, a nova geração, os filhos estes sim entraram. Entrou uma grande multidão em Canaã, mas não dos que saíram do Egito. Dos originais que saíram, somente 2
entrou na terra da promessa, Josué e Caleb. Somente esses dois. Os outros morreram todos. A nova geração que entrou foi de 20 anos, de 21 anos para baixo, se não me falha a memória. Se um profeta disse que é exatamente igual, os tipos não falham, então nós tivemos aí quantos mil pessoas? Temos uma quantidade de mais de 2 milhões de pessoas que creem nessa mensagem no mundo inteiro. Veja, de onde eles saíram? De vários grupos religiosos. Você sabe o que acontece? Muitos são chamados, mas serão poucos os escolhidos. Porque os escolhidos serão apenas aqueles que nascem de novo. E Jesus disse, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E ver significa entender. E você sabe, hoje as crianças não vão bem na escola. Não vão bem na escola. E a meta é passá-los, é levar adiante. Não é? Então, os professores dizem, olha, ele não foi bem, a nota dele é muito baixa, mas a ordem que temos é empurrar a si mesmo, deixar passar, porque eles querem apresentar números. É muito dinheiro que entra nisso. Muitas organizações, ou ONGs, né? Não governamentais, não sei como é que chama, que investem, que liberam grana. Mas eles precisam de números para comprovar que aquele dinheiro está sendo bem efetivado ou trabalhado com eles. Então eles precisam de números para aquilo. Não é mais como antes, não, que se o filho não estudasse, no final do ano ficava em recuperação ou ia repetir. Que repetição tem hoje? Muito pouco. Eu já ouvi, fui em sala, reunião de professores, a professora disse, eu não vou se defender de mim, eu não vou deixar nenhum deles passar. Porque não é possível uma coisa dessa. Eles não querem saber de estudar, porque eles sabem que agora passa de qualquer jeito. É a mesma coisa, os filhos hoje, por que vão obedecer mais os pais? Por que obedecer regras e limitações? Se o governo diz, olha, o papai deu uma pancadinha aí, deu umas palmadinhas, pode trazer para o conselho tutelar que ele vai preso. Né? Então, quem ouviu a educação desse tempo, que é um resultado das pessoas já estão marcadas com a besta, sabe do que estamos falando. Está à disposição na internet o texto, o áudio que nós pregamos sobre isto, esse tipo de educação que temos hoje. De onde isto vem? Por que isto está aqui? Porque, na verdade, o governo tomará conta de tudo. Você já não criará mais seus filhos, você é como empregado do governo e criar os filhos de acordo com o que o governo quer, com a educação que ele quer, que ele diz, que ele exige. Você não tem mais poder sobre seus filhos como os pais tinham antigamente. Vê? Ok, então muitos são chamados, poucos serão escolhidos. Destes que saíram do sistema, vocês conhecem muito bem, destes será feita uma escolha. Então a noiva sai da igreja. A noiva de Cristo, ela sai da igreja. Agora, se você encontra nas Escrituras a respeito do que está em Apocalipse 17, onde fala sobre a grande prostituta, a mãe das abominações da terra, e você sabe que essa grande prostituta, esta mulher como prostituta, é uma igreja. É uma igreja, a igreja mãe, e ela tem filhas. Veja, então é destes que veio o convite, sai dela, povo meu. No entanto, estes que saem, nem todos entram. Porque destes que saem, nós temos ali um grupo de 10, porque já é outra parábola de Jesus. Todas as parábolas estão conectadas uma com a outra. E tudo está falando desse tempo do fim. Então, veja que nesta parábola do casamento, foi dado um aviso para que eles viessem para o casamento. E houve a rejeição, cada um disse que ia fazer uma coisa e não quiseram vir. Você vai encontrar que já na outra parábola, a respeito das 10 virgens, veja, alguém ouviu o convite e saiu. E essas 10 que saíram, Jesus dá ali um grupo de 10, ele poderia ter dado um grupo de 50. Não importa a quantidade, você tem que saber a mensagem por trás da parábola. Todas elas saíram e eram chamadas de virgens. Se eram virgens, eram puras, eram santas, santificadas, limpas. Então já não pertencia ao sistema humano. Não, senhores, elas estavam limpas disso, se santificaram, saíram. E elas tinham lâmpadas que levou elas até um período da sua caminhada, até uma determinada vigília. Mas daí a pouco, quando elas cansaram da caminhada, né, elas torcanejaram, ficaram com sono e tal, e dormiram. E à meia-noite ouviu o clamor, eis o noivo, saiu ao encontro. Se você sabe como se era realizado o casamento na forma oriental, né, se você tem uma pequena ideia de como era, você sabe do que Jesus estava falando.
Na parábola do casamento, houve um convite e mostra aqueles que rejeitam, e em seguida é mandado então os exércitos para destruí-los. Na outra parábola das 10 virgens, tem aqueles que aceitaram o convite e foram ao encontro. É uma caminhada de vigília. Mas quando chega na 7ª vigília, acredito que é na 7ª, né? A 7ª vigília, elas toscanejaram. É nesse tempo do fim, no período da 7ª era da igreja. Mas daí a pouco há o grito: eis o noivo, sair ao encontro. E o que é que acontece ali? Algumas descobriram que não tinha azeite em suas lâmpadas. Essas que descobriram, por que elas sabiam que não tinha? Vai chegar um momento que algumas pessoas vão ter que entender e testificar e entender perfeitamente, dizer para si mesma que não tem o suficiente. Achava que tinha, mas não tem. Achava que cria, mas nem sabe que crê naquilo que crê. Achava que estava vendo nas Escrituras e percebe que foi enganado por um período de tempo. Então é quando procurarão entender o que é isso, o que estão falando, o que estão pregando. Vê? Ora, mas caminharam junto quanto tempo? Quanto tempo estavam juntos? Não mediu, não comparou como é que estava a lamparina? Não é? O que é azeite na lâmpada? O azeite é o Espírito Santo. Como você recebe o Espírito Santo? Você recebe o Espírito Santo através da palavra. A palavra é o canal através do qual o Espírito vem a você. Você não pode ter o Espírito sem a palavra. Não tem jeito. Agora, para ser a palavra que traz o Espírito, tem que ser a palavra 100% genuína. Qualquer mistura, qualquer interpretação, corta a linha da vida. Corta a linha da vida de Deus, o Deus vivente, que nos vivifica. Tem que ser pura. Ou é original ou já não é palavra de Deus. Ok. Então, se você recebe a palavra, se você ouve a palavra da forma correta, você então está fluindo até você a vida que vem da grande fonte, do grande Espírito. Qualquer mistura que tiver, corta isso. Então, por que será que essas pessoas, ou essas virgens, que Jesus chamou de virgens tolas, não é? Tola, que não tinham prudência, não tiveram certo cuidado, porque elas não perceberam durante o primeiro estágio da caminhada que elas precisavam estar como as outras, ou sempre procurando com cuidado, não é? Para ver se suas lamparinas estavam com o tipo suficiente de gás, de azeite. Azeite é o Espírito Santo. O que seria esta lamparina? Se o azeite é o Espírito Santo tem que vir fazer morada em nós. Assim como Deus veio fazer morada em seu Filho, então nós temos que saber que nós somos a lâmpada. Temos que saber que nós somos a lamparina. E temos que saber que se temos suficiente deste azeite. Você veja que aquelas que pediram serão dados do que tens, um pouco, para que nós também caminhemos com vocês. Aqueles disseram, não, eu só tenho o suficiente para mim. Porque eu não posso, você não pode dar a sua revelação para quem quer que seja. Você não pode levar esclarecimento para quem quer que seja. A menos que Deus revele aquela pessoa, você não vai conseguir. Você pode falar toda hora, você pode pregar dia e noite, você pode fazer de tudo. Se Deus não revelar aquele entendimento, se Deus não abrir os olhos daquela pessoa, ela não vai entender, ela não vai ver. Jesus tinha dito muitas vezes quem ele era, tinha testificado quem ele era, mas enquanto Deus não disse a Pedro, ele não pôde falar aquilo. Quando ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, veja que a revelação que Pedro recebeu não foi que Jesus era o próprio Deus, mas tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse que ele era bem-aventurado, que não foi homem nenhum que tinha dado aquela revelação para ele, que foi Deus mesmo. Veja. Agora, como posso eu dar o que eu tenho a outra pessoa? Eu não posso abrir o entendimento de quem quer que seja. Pode ser, mas foi você pregando que eu entendi isso, foi ouvindo uma pregação sua que eu entendi. Isso não dependeu de mim. Se Deus não tivesse te mostrado, você poderia ouvir o ano inteiro, a vida inteira e nunca entender aquilo. Pessoas que convivem conosco nunca entendem. E outros que só ouviram um pedacinho assim, virou a cabeça de um hora para outra e disseram, não quero saber mais do que eu sabia. Eu quero aprender isto. Ora, o meu odre está velho e eu recebi agora um vinho novo. Então eu preciso agora também de um odre novo, de uma renovação. Não adianta você misturar as coisas. Agora, quando chega-se um momento destes perceberem que não tem o suficiente, eles procurarão entender o que os outros entenderam. Procurarão receber o que os outros receberam. Mas neste período de tempo, Deus já não estará mais disponível. Veja, a indisponibilidade de Deus. Deus já não estará mais disponível
para fazer com estas pessoas o que ele fez com estas. E o que diz a Bíblia? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então vai chegar um momento que ele não vai ser encontrado. Né? Vai chegar um momento que se procurará o conhecimento de Deus e não se obterá esse conhecimento de Deus. Então, resultado, aqueles que são deixados para trás, porque foi dito, então veio o noivo e aquelas entraram e as outras ficaram para trás. Elas ficaram para a grande tribulação. Então você vê, não fazem parte da noiva, no entanto também saíram através do convite. Irmãos, se mesmo aqueles que saíram pelo convite, aceitaram o convite e saíram, mudaram de vida, mudaram o rumo de sua caminhada, se esta parte ainda vai ficar para trás, imagina aqueles que rejeitaram o convite. Você percebe que as parábolas são tudo conectadas com o mesmo tema? Jesus, cada parábola que ele contou foi dizendo o reino dos céus é semelhante a isto, isto, isto e isto. Veja, assim, o que acontece? O chamado que você encontra aqui no versículo 8 diz, então disse ao seu servo, o casamento está pronto, mas os que foram convidados não eram dignos. Vê? Então ele diz ao seu servo, ide depois às estradas e pelos valados, e a quem encontrar, convidai para as bodas. Então você percebe que agora é um tipo diferente de convite. Não é um chamado à igreja formal, normal, ou não é um chamado formal para as igrejas, mas é uma chamada para aqueles que estavam nas estradas e caminhos. Então os servos saíram pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram. Agora você quer saber? Estes que eles encontraram, eles eram as pessoas mais indignas que se poderia encontrar. Porque os outros, era como se ele tivesse dirigido primeiro à igreja. Aqueles que deveriam ser, mas no entanto rejeitaram. Então ele procurou aqueles que não tinham nem uma capacidade. Agora é claro que os outros olharão para estes e os verão lá embaixo. Como eles nunca alcançarão, nunca poderiam ser eles, nunca serão eles, porque eles sempre se acharão o topo, sempre se acharão os santos, sempre se acharão os perfeitos, sempre se acharão autossuficientes, e os outros são os desprezados. Então, com facilidade, os acusa, os atinge, aponta o dedo, e fala isto, e fala aquilo. No entanto, eles nunca conseguem subir de nível de entendimento, porque sempre estão olhando para o passado. Sempre estão olhando para o passado, com o rancor do passado, com as ideias do passado. Porém, rejeitam o convite. Eles não conseguem mudar de pensamento para entender o que é o reino de Deus. Então é chamado estes emprestados que estavam pelas beiras da estrada, que estavam caídos, que não tinham nenhuma condição. Nenhuma condição. Mas como Deus chamou esta ralé que não tinha condição? Ora, mas quem te diz que esses que se acham santos, ou os melhores, têm condição? Porque a salvação é de graça, não é pelo que se faz. Não é porque você faz ou pelo que você deixou de fazer. É se você estava em Deus, em seu pensamento antes da fundação do mundo. Não depende de nós, não vem das obras para que ninguém se glorie. E o que você mais encontra é a pessoa se gloriando pelo que consegue fazer. Pelo que tem feito por esta mensagem, pelo que tem trabalhado, pelo que é e aquela coisa toda. Será uma decepção muito, muito, muito grande. Então você nota uma coisa, que este ministério haverá uma reunião, e Paulo disse que essa reunião, ela acontece na presença de Cristo. Na presença de Cristo. Então, esta presença de Cristo acontece para haver um recolhimento entre estas pessoas. Se você nota, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, antes de encerrar, deixa eu ver essa escritura aqui também, Paulo diz assim, agora rogamos-vos, irmãos, pela parúcia de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. 2 Tessalonicenses 2:1. E eu li o quê? Onde está vinda, eu li da forma correta, parúcia. Parúcia. Ele diz, rogo-vos, irmãos, pela presença, que é parúcia. Pelo aparecimento. O Leandro diz que tem duas palavras diferentes, note bem. Aparição e vinda. São duas palavras diferentes, com sentido diferente. A aparição é agora. E estamos vivendo no tempo do aparecer de Cristo.
É onde Cristo aparece diante de nós na forma do Espírito Santo, com sinais, prodígios e maravilhas. São essas palavras de um profeta. A aparição é agora. Então Paulo estava dizendo, rogo-vos, irmãos, rogo-vos, pela presença de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então você percebe pelas Escrituras que esses que serão juntados, recolhidos para participar desta festa, eles são recolhidos e juntados no tempo da parúcia de Cristo, ou do aparecimento de Cristo. E você sabe o que disse o irmão Branham no sermão O Rapto? Ele disse, portanto, a mensagem chama a noiva juntos. Por que a mensagem que chama? A mensagem que percursa. Você sabe o que é a mensagem? O irmão Branham disse, o rapto acontece em 3 fases. Alarido, voz e trombeta. O alarido é a primeira fase. E ele disse, o alarido é uma mensagem, chamando as pessoas. Ora, se o alarido é uma mensagem, e nós sabemos que esta mensagem veio à Terra há muito tempo atrás, então o rapto começou há muito tempo. Não é tempo de você ficar se perguntando, será que eu vou estar no rapto? Será que eu vou no rapto? Isso não é preocupação. Ou você hoje está no rapto ou não está. É simples assim. Porque o rapto está em andamento, o rapto está em evidência. Não é? É como diz, Paulo diz assim, ele fala, ainda um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá. O que há de vir, virá. Talvez você pense no futuro, do que vai acontecer no futuro. O futuro chegou faz muito tempo. O futuro chegou faz tempo. A grande eternidade, que é como um círculo, foi deixado uma nesguinha aqui chamada tempo. Tempo. E dentro deste tempo, Deus trabalha com o homem. Então, este círculo que ficou uma brechinha aqui para nós está se fechando. Se fechando. O tempo está fundindo-se com a eternidade. Passado e futuro já não é mais conceito. Já não podemos mais conceituar isto quando tratamos da palavra profética. Porque o ciclo está fechando-se. Ou o Deus que era da eternidade, que veio da eternidade, está trazendo outra vez a eternidade à tona. O que está acontecendo hoje na Terra é que o céu está aberto aqui na Terra e o inferno também está aberto aqui na Terra. Os 2 portais, os 2 caminhos, as 2 portas estão bem escancaradas diante das pessoas, diante do mundo inteiro. Então esta grande luta que começou no céu, quando o diabo foi expulso de lá, você quando chega em Apocalipse diz, ai da terra dos que nela habitam. Ai da terra dos que nela habitam. Essas 2 portas estão escancaradas hoje na terra. Deus está na terra. E o diabo também está na terra. Deus não está no céu. Deus desceu para a terra há muito tempo já. E ele está aqui na terra. E ele só sai da terra com os dele, com seus filhos. É aquele mesmo camelo que levou Rebeca ao encontro de Isaac. Este é o mesmo poder que levará a igreja para encontrar o Senhor Jesus nos ares. O próprio Deus só sairá da terra. Paulo disse, há um que o detém, ou que detém a totalidade da operação do anticristo. Agora, quando esse Deus sair da terra para encarnar na pessoa de Jesus Cristo nos ares, para nós coroarmos a ele Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, então o anticristo tem a liberdade também de se encarnar em um homem. O diabo se encarnará em um homem. Não é? E aí você vai ter o diabo encarnado em um homem com os seus aqui na terra. E aí você vai ter o período da grande tribulação e tudo mais. E você tem então Deus encarnado em seu Filho com a igreja na festa das bodas. Mas para estar lá temos que atender o convite, sabendo que veio o convite. Um casamento está sendo feito. Você tem que saber o que é este casamento, quando ele se realiza e quem é os componentes deste casamento, ou você não vai saber qual é seu papel. Se você pensa que Jesus é o próprio Deus, o próprio Pai Eterno, então você já perdeu o casamento. Porque nós temos um rei que nos convida para o casamento de seu filho. E lembrando disso, este rei é o rei da paz. E o filho é o príncipe da paz. Este que é rei, ele disse, este é o pai do príncipe da paz. Se você não tiver as coisas em ordem, você vai perder o espetáculo. Né? Você não sabe quem é quem ou qual é principalmente o seu papel. Se você não sabe qual é o seu papel na família de Deus, você não sabe qual é o papel de Deus no plano da salvação. Você não sabe qual é o papel de Jesus Cristo
nesse plano de salvação, de redenção e também de restauração. Se você não sabe como estas coisas acontecem, como você vai ser restaurado? Como você vai ter a sua fé restaurada, a mesma fé apostólica? Então são perguntas e questionamentos que nós temos que estar sempre tendo conosco mesmo para entendermos o que estamos fazendo, as lutas que enfrentamos e os nossos próprios questionamentos e duvidar das nossas dúvidas e procurar sempre crer naquilo que Deus diz em sua palavra. Amém? Se tivermos tempo, se tivermos oportunidade, amanhã nós continuaremos esta parte. A última parte desse tema. Vamos nos colocar de pé e orarmos. Grandioso Deus, nosso eterno Senhor, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te agradecemos nesta hora por tudo que o Senhor tem feito por nós, sabendo que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que há tanto tempo atrás, há mais de 2000 anos, tu enviaste teu Filho ao mundo para a propiciação dos nossos pecados, e hoje, depois de tanto tempo, nós estamos olhando outra vez, lendo as Escrituras e vendo os acontecimentos daquele tempo, e trazendo isto para a nossa época, porque nós não podemos viver dos méritos passados ou viver de uma luz que brilhou há tempos atrás. Temos que entender que a mesma luz que brilhou para o povo oriental está brilhando hoje para o povo ocidental. Porque tu disseste que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim seria também no tempo da presença do Filho do Homem aqui na terra. Bem sabemos, Pai, que esse tempo tem chegado e pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, para entendermos o que está acontecendo na terra hoje, para que possamos então saber o que fazer das nossas vidas, que tipo de caminho seguir, que tipo de decisão tomar. Colocando nossas vidas em tuas mãos, como a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, dos componentes deste grupo que estão aqui agora, e no futuro, Senhor, se alguém vier a ouvir esta gravação, que o Espírito Santo possa tocar em suas vidas, em seu entendimento, e dar aquilo que somente Deus pode dar, que é a revelação da tua palavra. Te pedimos estas bênçãos no nome amoroso de Jesus Cristo. Amém e amém. E assim nós encerramos a primeira parte.